Olá, boa noite. Você está no podcast Experiência com Deus. E hoje nós temos a alegria de receber duas pessoas. Hoje nós temos uma convidada para ajudar a apresentar o programa e a nossa convidada para falar sobre Outubro Rosa. É a doutora Thaís Cassaro, obstetra e ginecologista. Antes de apresentar a nossa convidada, quero apresentar para vocês Marta Barreiros, é nossa convidada e apresentadora também. Marta, é uma alegria. A paz do Senhor, doutor Luciano. Amém, a paz do Senhor. Futuro, né? E a doutora Thaís, que é um prazer enorme estar com vocês aqui nesta noite, para fazer essa entrevista com você. Eu quero agradecer muito ao Luciano, o Faioli, e é uma honra estar com você aqui para fazer essa entrevista. Vamos começar com a primeira pergunta da noite. Doutora, para começar, conte um pouco da sua trajetória e como você te motivou a seguir essa medicina, essa carreira sua? Boa noite, a paz do Senhor, Luciana, a Boa paz do noite, Senhor, paz do Senhor. Marta. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Então, eu quis ser médica desde pequena, desde criança, desde a infância. E ao crescer, né, ao conhecer a medicina, isso foi crescendo no meu coração. Eu vejo a medicina hoje não só como uma profissão, eu vejo como um chamado de Deus, um sacerdócio mesmo na minha vida. Coisa boa. O Outubro Rosa, o que ele representa para você como médica e como mulher? O Outubro Rosa, para mim, é um lembrete de amor e consciência. Como médica, é uma oportunidade de educar, de incentivar e de cuidar de mulheres. E como mulher, é uma oportunidade de olhar para dentro, de cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E como que surgiu essa campanha e por que ela é tão importante na prevenção do câncer de mama? Essa campanha ela surgiu em 1990, nos Estados Unidos. Ela surgiu como um incentivo para diagnóstico precoce do câncer de mama. E ela foi se espalhando no mundo inteiro, porque com o diagnóstico precoce, os índices de cura são maiores. E como se descobre? Qual o exame? Tem que ir no médico ou tem o autoexame? Então, o autoexame das mamas é de grande importância. A mulher sozinha vai examinar suas mamas em casa uma vez no mês. E é interessante que as mulheres que menstruam, elas têm que fazer o autoexame das mamas, que é tocar as suas mamas, examinar as suas mamas na frente do espelho, uma semana após a menstruação. E para as mulheres que não menstruam, ela vai escolher um dia no mês e vai fazer esse autoexame das mamas. Mas o exame que diagnostica o câncer de mama é a mamografia. E ela deve ser feita a partir dos 40 anos de idade. Todas as mulheres a partir de 40 anos de idade anualmente vão fazer a mamografia. Esse período ele diminui caso dê alguma alteração específica na mamografia e essa mulher tem que fazer esse exame em menor quantidade de tempo. Para as mulheres que têm fatores de risco, principalmente fator de risco familiar, a mamografia ela é feita antes. Algumas mulheres com 35, 30 anos já têm que começar a fazer a mamografia. Quais os principais fatores do câncer da mama? Os principais fatores de risco, eles são divididos em modificáveis e não modificáveis. Os fatores de risco que a gente não consegue mudar: idade, genética, história familiar. E os fatores de risco que a gente consegue mudar, que é atividade física, uma alimentação saudável, estresse, cessar o tabagismo, cessar o etilismo. Tem uma frase que eu gosto bastante, que quem tem felicidade tem imunidade. Então, eu costumo dizer que os filhos de Deus são felizes. Então, nós temos uma grande vantagem de não ter tanto estresse, de não ter Amém, tanta né? ansiedade. Quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer de mama, é muito difícil. O que fazer para manter a tranquilidade? Que a pessoa, às vezes a pessoa também não quer fazer o tratamento, o que o médico pode fazer para apoiar essa pessoa? Eu acho que assim, a primeira coisa que ela precisa entender é que o diagnóstico do câncer de mama não é uma sentença. O câncer de mama ele tem um alto índice de cura. Então, quando a paciente ela consegue ter esse entendimento, ela consegue avançar no tratamento.
E quando ela tem um apoio familiar, o apoio do marido, da família junto no tratamento, ela consegue ir quebrando esses empecilhos e essas barreiras. E a partir de qual idade a mulher deve começar a fazer mamografia? E também a pergunta é, com qual frequência que ela tem que fazer? A mamografia, ela é feita a partir de 40 anos de idade, de forma anual. Para as mulheres que têm fator de risco familiar, isso é diminuído a partir de 30, 35 anos, depende de cada mulher, de cada fator de risco. Eu tenho uma dúvida, o que que acontece? Hoje, a- vamos lá, as mulheres vamos colocar, de 18 anos para cima, até os 50 anos, 45, elas têm um acesso melhor à informação via internet. E essas mulheres que não têm essas informações, como chegar até elas? Sabemos que temos a campanha hoje, Outubro Rosa, mas tem alguma outra coisa que o Estado também pode fazer para essa informação chegar nessas pessoas nessas mulheres de mais idade? Olha, eu acho que hoje é basicamente o Outubro Rosa mesmo. Essa campanha do Outubro Rosa, assim, todo ano, o ano inteiro, no SUS, essa mulher ela tem o acesso a fazer a mamografia e o preventivo, né? Para prevenir o câncer de colo de útero. Mas o Outubro Rosa é uma campanha específica que consegue abranger e atingir muitas mulheres. Essas mulheres, elas são captadas nessas campanhas. As mulheres que moram em lugares mais longes, né, interior, em lugares de acesso mais restrito, o Outubro Rosa acaba conseguindo acolher essas mulheres. Por isso que é tão importante, então, hein, Marta? É, com certeza. A mulher está atenta, né? Até o autoexame, né? Que às vezes as mulheres esquecem muito disso, né? Sim, o autoexame ajuda muito nesses casos. Elas conseguem identificar os sinais pequenos ainda de alguma alteração ali na mama que já dão um alerta para ela estarem indo, buscando, né, a unidade de saúde. Já que você falou de sinais, quais são os sinais que tem que dar um alerta ali, porque não pode ser ignorados? Sinais que não podem ser ignorados. Quando essa mulher, ao fazer o autoexame da mama, ela encontra um nódulo ali. Esse nódulo, quando ele tem característica maligna, ele é um nódulo fixo na mama. Ele não é aquele nódulo móvel, ele é fixo. Engraçado, ele é indolor. Então é um nódulo que na maioria das vezes a mulher não tem dor. Ela só palpa ele ali de forma fixa, ela não consegue mover ele muito bem. Algumas vezes apresenta uma descarga papilar, uma saída de uma secreção transparente, como água de rocha da mama, do mamilo. E algumas vezes não acontece nada disso, mas a pele daquela mama começa a ficar avermelhada, tipo casca de laranja. Então, esses são grandes sinais de alerta que essas mulheres precisam ficar atentas. Quando a paciente é jovem e ela palpa algum nódulo na mama, quando esse nódulo não desaparece após um ciclo menstrual, ele também deve ser investigado. E o tratamento, doutora? Então, o diagnóstico do câncer de mama é através de biópsia. Então, o tratamento ele vai depender do tipo histológico daquele tumor. Se aquele tumor é receptivo para hormônio, se ele não é receptivo para hormônio. Então, o tratamento basicamente é composto por cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia ou às vezes um tratamento paliativo. Então, vai depender do tipo histológico daquele tumor. E durante a gravidez? A mulher tem que ter algum cuidado quando ela está amamentando, se achar algum nódulo. Tem dúvidas também, que às vezes a pessoa fica na dúvida se é realmente nódulo ou leite. O que você indica a pessoa fazer ali para saber essa dúvida, tirar essa dúvida? Durante a gestação, essa mulher pode palpar a sua mama. E ela deve palpar a mama, né? A mama, ela passa por uma transformação muito grande. Tanto hormonal quanto das células durante a gestação e a amamentação. Então, essa mama ela tem que ser palpada, ela tem que ser examinada. Quando a mulher ela se conhece, por isso que é importante, por isso que o Outubro Rosa fala muito do autoconhecimento. Né? Quando essa mulher ela se conhece, ela conhece a mama dela, ela sabe quando aparece alguma coisa diferente. Por isso que é importante sim se tocar, se examinar, se avaliar, Olhar né? no espelho. Olhar no espelho, exatamente. Então, apareceu alguma coisa diferente na amamentação específica, como você perguntou,
ela vai palpar a mama, ela vai tentar massagear esse nódulo para ver se ele vai sair, desaparecer. Se esse nódulo sumir, desaparecer, provavelmente é algum leite ali empedrado, né? Alguma coisa que é passageira. Mas se for um nódulo que for persistente, é interessante buscar uma consulta ginecológica, um apoio de um ginecologista. E o Estado dá esse suporte hoje para essas mulheres que precisam desse tratamento? O Estado hoje, ele dispõe de mamografia, que é o nosso exame de rastreio para o câncer de mama. E as pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama, elas são encaminhadas para o Santa Rita. Então, elas conseguem fazer todo o tratamento, independente do tratamento, pelo SUS. E de que forma os profissionais de saúde também podem ser instrumentos de Deus nesse processo? Então, os profissionais de saúde, eu creio que eles têm um papel muito importante, assim, sabe? Eu imagino que quando uma paciente, ela chega com esse diagnóstico num consultório de um oncologista, ela chega com muito medo, com muito temor, ela não sabe o que vai acontecer, né, daí pra frente. Então, o profissional, ele pode acolher essa mulher com uma escuta, sabe? Acolher essa mulher com um abraço, com informações, para que esse medo, ele seja diminuído e que essa mulher tenha esperança de cura. Você acredita que a fé tem impacto direto na cura? Com certeza, eu acho que a ciência e a fé, elas andam juntas. Eu creio que a medicina trata, mas é Deus que cura. Glória a Deus. E o diagnóstico de câncer de mama causa medo e insegurança. O que você pode dizer para uma mulher que acabou de receber esse diagnóstico? Calma, respira. O câncer de mama, ele tem cura. Há um Deus que caminha contigo nesse vale. Eu costumo dizer que o diagnóstico do câncer de mama é um novo capítulo na vida daquela mulher, é uma nova oportunidade dela conhecer o amor de Deus. Que ainda resta esperança, né? Que ainda resta esperança, exatamente. E o apoio da família nesse momento é muito importante? É muito importante, porque o câncer de mama não é uma doença que ela vai carregar sozinha, acaba respingando em toda a família, né? Atingindo toda a família. Então é muito importante. Eu costumo dizer que o apoio do marido, ele é essencial. Aquela mulher, ela vai se ver no espelho sem cabelo, com cicatrizes, então ela precisa ser lembrada que ela é amada, que ela é bonita. Então o marido, ele tem um papel importantíssimo nesse processo. Se tiver que fazer uma cirurgia, retirar a mama um pedaço, eu acho que é assim que funciona, né? Que eu sou meio leigo nisso aí, tanto que eu fiz o convite, porque às vezes nós homens, filhos, a gente não dá o suporte que às vezes a mulher, a filha, ou até mesmo a mãe. Tirou a mama, tem como fazer uma cirurgia para reconstruir alguma coisa assim? O Estado oferece isso? Então, na hora que vai retirar a mama, nem sempre tira a mama toda, tira um quadrante só dessa mama. Ou às vezes é necessário retirar a mama toda. E essa mulher depois ela consegue reconstruir a mama pelo SUS. Então o SUS oferece essa reconstrução dessa mama. Ah, bacana, então. Você acredita que a presença da família nesse momento influencia muito a recuperação do paciente? Com certeza, uma paciente que tem uma família junto com ela, ela consegue recuperar de forma mais plena. Família unida, né? Uma família unida, exatamente, consegue ter um sucesso maior no tratamento. E você já teve algum caso de cura sem o tratamento, pelo poder da fé? Você já aconteceu com você alguma coisa assim? Eu já vi relatos, mas eu nunca tive uma paciente de consultório que teve cura pela fé. Mas já vimos muitos milagres, né? Sim. É por isso que eu tô perguntando que muitas pessoas já contaram que já foi curada assim, né? Câncer, né? Já tive Do isso. câncer. E eu creio nisso. Sim, eu também Também. creio. Teve uma irmã que gravou esse dia com nós aí, falou que foi curada. Vai passar no dia 7, tá? Esse episódio. E o que você gostaria que as igrejas e comunidades de fé fizessem mais durante o Outubro Rosa? Eu acho que a gente precisa de ter mais roda de conversa, mais palestra, de ter momentos de oração, mas também de ter momentos de escuta dessas mulheres. As mulheres, né, não só as mulheres, elas precisam ser valorizadas, escutadas dentro das igrejas, não só porque elas podem oferecer,
mas por quem elas são em Deus. E durante a gravidez, se a pessoa descobriu que tem um câncer de mama, pode complicar a gestação do bebê? Então, dependendo do tipo histológico, porque tudo vai depender, né, da biópsia ali. Dependendo do tipo histológico do câncer de mama, algumas vezes esse bebê precisa nascer um pouquinho mais cedo, para que essa mulher receba o tratamento correto, receba o tratamento de uma forma mais rápida. Entendi, porque se demorar muito tempo, pode agravar mais o quadro? Exatamente. Mensagem, doutora, você deixaria para as mulheres que estão nesse momento nos ouvindo sobre cuidado, fé e esperança? Mulher, cuide-se. Pare de viver no automático. O mesmo Deus que te criou com delicadeza quer que você viva com propósito. Então faça os seus exames, se abrace e dê valor à sua história. Estão ouvindo, mulheres? Vamos nos cuidar. Existe diferença do benigno e do maligno? Como que vai diagnosticar? Como que sabe? É só através dos exames normal mesmo feito no laboratório? O câncer de mama, ele é maligno. Benigno são outras alterações, nódulos, cistos. Então, como que a gente consegue ver essa diferença? Através dos exames de imagem, como a mamografia, a ultrassonografia. Na mamografia, nós temos uma classificação que vai de BIRAD 0 até BIRAD 5, BIRAD 6. BIRAD 0 é como se a mamografia ela é inconclusiva. A mama daquela mulher é muito densa, não conseguiu ver direito. Então, eu preciso de um exame complementar, que no caso seria uma ultrassonografia, na maioria das vezes. BIRADS 1 não achou nada. BIRADS 2, os achados são benignos. BIRADS 3, um pouquinho suspeitos. E aí, na maioria das vezes, essa mulher tem que repetir essa mamografia em 6 meses. BIRADS 4, altamente suspeitos, né? Tem um grande risco, né? Esse nódulo. E aí, ele é dividido em A, B e C. A, um pouco suspeito, B, intermediário e C, altamente suspeitos. Na maioria das vezes, quando nós temos um BIRADS 4, nós mandamos essa mulher para fazer uma biópsia. E BIRADS 5 provavelmente é câncer de mama. Então, se ela achou um caroço na mama, então não precisa ficar, tipo assim, pensando que é alguma coisa grave. Vai fazer o exame, vai Exatamente. identificar o que é, né? Tem que passar pelo processo, né? Exatamente. Nem sempre vai ser câncer de mama. Não é todo nódulo, todo caroço de mama não é igual ao câncer de mama. Mas é importante investigar. Mas é importante investigar, Tem exatamente. que sempre estar fazendo o exame para avaliar se é benigno ou maligno. Exatamente. Doutora, me fala sobre uma paciente que chega no seu consultório com o diagnóstico de câncer de mama. Qual a sua reação e até mesmo da paciente? Como você reage, como que ela reage com você? Eu já tive algumas pacientes com câncer de mama, mas teve uma paciente que me marcou bastante, assim. Foi uma paciente que teve o diagnóstico do câncer de mama, mas ela ficou muito tranquila com o diagnóstico. E ela foi para Deus para entender o porquê daquele diagnóstico. Então, era uma paciente que ela pregava enquanto ela fazia quimioterapia. Ela levava palavras de esperança para a equipe que estava ali cuidando dela. E ela me falou algo que me marcou muito. Ela falou: Thaís, eu entendi nesse vale, no câncer de mama, eu entendi o meu propósito. E hoje eu prego o evangelho do Senhor. Hoje eu entendi que o Senhor me comissionou para pregar as boas novas, para falar do nome dele por onde eu estiver, assim. Então foi uma paciente que me marcou bastante. Você outro dia eu vi que você deu uma palestra sobre câncer de mama. E algumas palestras dessas, já teve caso de alguma pessoa te procurar que estava sentindo alguns sintomas, alguma coisa assim? Sempre tem, sempre no final tem alguma paciente que tem dúvida, que tá com algum nódulo, alguma coisa na mama que precisa de uma orientação. Nessas palestras eu também falo bastante do câncer de colo de útero, então essas pacientes trazem muitas questões, assim. Então, por isso que eu acho que é importante a gente incentivar palestras, incentivar rodas de conversa, porque a gente consegue, nesse momento, tirar muitas dúvidas dessas mulheres, né? Esclarecer muitas questões. Até muita dúvida de cisto ou até mesmo nódulo maligno, né? Que eles ficam na dúvida. Exatamente. Às vezes a gente tem nesses tempos de palestra, de encontro,
Nós temos mulheres que tiveram câncer de mama, então elas conseguem dar relato, dar testemunhos. E adolescente, doutora? É importante começar desde pequeno, saber a importância de fazer o autoexame? Sim, com certeza. A mulher, ela precisa se conhecer. Então, desde a adolescência, é importante que ela toque a mama, que ela saiba se examinar, olhar a sua mama na frente do espelho, porque qualquer alteração que tiver, ela já vai saber identificar. Agora falar um pouco sobre a sua especialidade. Obstetra. A senhora acompanha muito caso de outras doenças sem ser o câncer de mama? Sim, no consultório a gente tem várias gama dentro da ginecologia, né? E dentro da obstetrícia. A obstetrícia eu acompanho as gestantes, as mulheres que estão grávidas. E na ginecologia, as mulheres que estão, às vezes, só para rotina ginecológica, para ir lá fazer o preventivo, eu solicitar os exames de rastreio, né? Do câncer de mama, mamografia, uma ultrassonografia. Mas dentro da ginecologia, a gente tem várias doenças: câncer de mama, câncer de colo de útero, as vaginoses, as vaginites, as infecções vaginais, né? Já teve algum caso de adolescente com câncer de mama? Ou seja, Já vi na residência. No consultório, eu nunca peguei paciente com jovem, adolescente, né, com câncer de mama, não. Mas existem casos, sim. Eu já vi paciente com 18 anos com câncer de mama. E por que, doutora, é tão doloroso receber esse diagnóstico, na sua visão? Na minha visão, é doloroso porque eu acredito que as mulheres imaginam que elas vão morrer. E a mulher, ela pensa, a primeira coisa que ela pensa, ela tem filho, ela pensa, vou deixar os meus filhos, não é, Marta? é isso aí. Primeira coisa que A você primeira pensa, se coisa. você tiver um diagnóstico hoje de um câncer de mama, você vai falar, vou morrer, vou Vou deixar meu tudo pra marido, trás, né? vou deixar os meus filhos, como que vai ficar minha família? Então eu imagino que essas mulheres, elas, o que vem à cabeça é que eu vou morrer. E aí depois eu acho que a próxima coisa que vem à cabeça é vou perder os cabelos, porque pra mulher o cabelo Autocuidado, né? é autoestima, né? Beleza. Então elas pensam, vou perder o cabelo e vou perder uma mama. Como que meu marido vai me ver? Como é que vai ser minha vida a partir de então, né? E sua vida espiritual, doutora? A senhora prega também? Beleza. Está presa. Às vezes eu consigo sim levar a palavra do Senhor para essas mulheres, junto com essas palestras de Outubro Rosa, né? Eu tento entender o que Deus quer falar para aquelas mulheres naquele momento. Eu fiz uma palestra agora, sábado, na Igreja Assembleia de Deus Atalaia, na Barra do Riacho, e foi um momento muito poderoso. Eu consegui conversar com aquelas mulheres, ouvir aquelas mulheres, foi uma troca muito boa. A gente conseguiu falar de Outubro Rosa e logo depois eu fui ali fazer exatamente o que Deus me chamou para fazer, levar uma palavra de Deus para aquelas mulheres. E foi um tempo muito poderoso de quebrantamento, de cura mesmo espiritual. Não foi só uma cura do corpo. Nós tivemos uma cura ali do espírito daquelas mulheres, da alma daquelas mulheres. Foi um tempo muito bom. E durante a consulta, você já teve, ganhou almas para Jesus ali durante a consulta? Sim, eu costumo dizer que as consultas, eu consigo, nas consultas, ter esse tempo de troca com a mulher. Eu não consigo fazer consulta de 10 minutos, gente. Eu fico ali uma hora e meia Conversando, né? conversando com as mulheres. Eu oro no consultório com elas. Então, eu entendo muito que Deus me chamou. O meu ministério é aquele consultório, o meu ministério tá ali, com aquelas mulheres. Eu consigo, algumas vezes, falar de Jesus para elas, orar com elas. E é uma troca muito boa, uma troca muito gostosa. A gente falando aqui de vários assuntos, agora me bateu uma curiosidade. Como você conheceu Jesus? Então, eu conheci Jesus, eu tinha 5 anos de idade. Eu não sei se vocês conhecem a doutora Clemara, a ginecologista Conheço. também. Ela passava na minha casa junto com a filha dela, a Natália e a Ludmila. Elas passavam lá em casa e eu ia para Metodista Wesleyana com elas. Então eu participei de um monte de congresso da Metodista. Então eu conheci Jesus assim. Eu venho de uma família católica, mas os meus pais deixavam eu ir com a Clemara para a igreja. Então foi o meu encontro com Jesus ali. A Clemara me contou recentemente que eu aceitei Jesus com 5 anos de idade na cozinha da casa dela.
E eu não lembrava desse fato, mas foi uma alegria muito grande. E ela me contou que uma missionária orou comigo aos 5 anos de idade e profetizou que as minhas mãos iam curar muitas pessoas. Então, saber disso, foi há um ano atrás, mais ou menos, que a Clemara me contou, foi um presente para mim. Então, a minha história com Jesus é desde a infância. Então, você pensa em levar a palavra, ser uma grande pregadora? Se for da vontade do Senhor, eis-me aqui. Amém. E vocês congregam onde hoje? Hoje eu congrego na Igreja de Atos. É uma igreja que acontece na varanda da minha casa. É mesmo? E tem muita gente? Como que é? Me explica aí. Falar a verdade, eu sigo a página, mas eu queria entender onde é que era. Eu já pensei que era em algum lugar. Eu passei outro dia ali atrás o cara falou comigo, rapaz, eu acho que essa igreja é ali atrás do 3 de maio. Aí eu passei, olhei e não achei. Eu confundi. Eu pensei, será que é Betel? Aí depois eu vi mesmo que é numa residência. É, na minha casa. Na verdade, assim, nós começamos como célula e acabou vindo algumas pessoas e aí cresceu e hoje a gente tem uma organização, assim, como igreja mesmo, né? Mas é a obediência do Senhor. Sim. O Senhor pede, a gente obedece. Então você tem que, vamos supor, a pessoa quer ir lá visitar, quer conhecer. Então, nós temos oração das mulheres na terça-feira, às 19h30. Tem oração dos homens na quarta-feira, às 19h30. E o culto no domingo, a partir das 18 horas. Então, não é restrito, não é uma célula, um grupo fechado, né? Não, está aberto. Quem Está quiser aberto, visitar, né? seja muito bem-vindo. Glória a Deus. E você agora, tem muitas mulheres que estão nos assistindo aí, talvez está passando por um momento delicado, ou talvez ela descobriu algum nódulo na mama e ela está com medo de contar, com medo de procurar ajuda. O que você falaria para essa pessoa agora? Falaria para ela que procure ajuda. Procure ajuda. O câncer de mama não é uma sentença. Como eu já falei aqui inúmeras vezes, o câncer Sim. de mama ele tem tratamento. Então procure ajuda, porque quanto mais cedo você procurar ajuda, maior o índice de cura do câncer de mama. Somente analisar, né? Se conhecer, como você falou desde o começo, né? Sim, se conheça, entenda o seu corpo. Faz muita diferença. E não se automedicar também, né, doutora? Às vezes a pessoa vê alguma coisa, vou tomar isso, vou tomar aquilo. Acontece muito hoje em dia. Sim, procure um ginecologista, ele vai conseguir te ajudar nesse rastreio, ajudar no diagnóstico, ajudar nas melhores escolhas. Que bom. E aí, Martinha, tem alguma dúvida? Ah, na verdade, ela é muito boa para esclarecer as nossas dúvidas. Falou exatamente correto como ela gosta de falar. Pois é, doutora. Eu fico muito alegre de você ter vindo aqui, ter sanado algumas dúvidas nossas. Eu fico mais preocupado mesmo só com as mais idosas, que a informação não chega, às vezes tem um esposo de idade também, que às vezes não entende, às vezes, o que a mulher sente, o que ela está passando. Mas eu tenho mais uma dúvida. Já existiu caso de pessoas que enfrentou o câncer que adquiriu depressão? Ah, algumas mulheres, elas não conseguem lidar, né, com toda essa transformação que acontece na vida delas. O medo do câncer, a transformação da pessoa mesmo, da fisionomia dessas mulheres. Então, algumas mulheres, elas entram, sim, em processo depressivo e aí precisam estar junto com um psiquiatra, um psicólogo, junto desse tratamento aí. Então, aí entra também E aí entra, e aí entra a fé. entra a fé. E entra a fé, eu acho, não tenho certeza, que a fé, Deus, ele tem um papel primordial no tratamento. A fé nos dá esperança. Então, quando essa mulher, ela tem Deus como base da vida dela, ela leva o tratamento de uma forma mais leve. E porque tem alguns, não todos, me perdoa a classe, aí eu acredito muito na medicina, muito, que eu creio Sim. que Deus deu a medicina para cuidar da gente.
O médico hoje, Deus deu inteligência, sabedoria para ele para cuidar da gente. Eu fizer alguma coisa, eu vou no médico também. Entendeu? E porque alguns às vezes não acreditam que Deus pode curar, o poder da fé, alguma coisa assim. Eu acho que algumas pessoas, elas não acreditam no relato, elas precisam ver, né? Não é assim? Sim, Quantas vezes que. Quantas vezes que tem isso, eu É. preciso ver para Pra crer. crer. E nós precisamos apenas crer no que a palavra de Deus fala. Nós precisamos crer no que está escrito na palavra de Deus, nas escrituras. Nós não precisamos ver para crer. Então eu acho que é isso, assim, algumas pessoas elas precisam ver, senão elas não conseguem acreditar. E até mesmo, às vezes, por isso que a pessoa tem até a enfermidade, né? Essa doença, esse diagnóstico, para a pessoa passar por esse processo para chegar na fé. Sim, algumas vezes a fé é construída É assim, isso né? aí. algumas pessoas, como diz, uns vão pela dor, outros pelo amor, né? Eu, é complicado. Eu sempre tive essa fala comigo, mas eu sou muito apegado a Deus. Eu sei que, tipo assim, o negócio tá pegando é Deus. Eu lembro um dia falando que pessoas que tem médicos que não acreditam, eu tava com Covid e eu tava muito ruim. E a doutora falava assim, ó, se falar com a minha esposa, se ele não melhorar até amanhã, nós vamos transferir ele, tem que entubar ele, não tem jeito. E eu passei mal. E eu tinha passado muito mal a noite anterior, aí meu tio orando para mim, a igreja orando, aí meu tio falou assim, ó, eu tava orando aqui para você aqui, tem uns irmãos aqui que são de oração, falou que amanhã já tem resultado, vai estar bem. E realmente fiz aquele exame de gasometria, né? Dói demais. Nossa, aquilo lá, todo dia aquele exame, pega aquela veia, nossa. E tipo assim, a médica olhou o exame e falou assim, eu lembro das palavras dela até hoje, que melhora surpreendente. Aí eu falei assim, é Deus. Mas eu vi que ela não deu muita importância, não. Ela olhou assim, é. Aí foi lá. Mas eu, na E minha você fé, testemunhou o isso, poder de Deus ali. exatamente. E tanto que no dia que eu tava indo embora, a médica falou assim, ó, se você fazer o exame dar tudo certo, hoje você vai ter alta. Aí a moça veio e furou muito, mas furava, não achava veio, fazer esse exame de gasometria, né? É difícil. E fazia, furava nada, e eu fechava o olho assim, doía. Aí eu abri o olho, ela tava saindo a menina. Aí eu falei assim, e aí, deu certo? Ela não, daqui a pouco eu volto. Eu olhei o braço todo roxo. Aí eu falei, meu Deus, manda alguém pra furar uma vez só. Aí daqui a pouco chegou outra moça. Chegou lá, toda despojada. Gente boa, pai. Um alto astral. Chegou, eu falei, é você que vai furar? Foi eu mesmo. Foi, vai furar uma vez só? Eu falei, fura aqui, que tava roxão aqui. Ela falou, não, vou pegar aqui mesmo. Ela furou uma vez só. Aí ela falou assim, você deu sorte que eu já tava indo embora. Mas eu não falei com ela, eu pensei assim, eu orei pra você vir aqui. Entendeu? Então, tipo assim, a fé, nós que acreditamos e sabemos que Deus ouve nossas orações. Então, você que está em casa, você mulher que está passando algum desafio, procura um profissional, reativa a sua fé. Você homem, você filho, pergunta à sua mãe, sua esposa, como é que tá, se tá precisando de ajuda, acompanha no médico, que isso é muito importante, né, doutora? Exatamente. Você falou algo e eu lembrei dos mais idosos, né? Às vezes ela tem um marido que é idoso, ela é idosa, não consegue lembrar de fazer uma mamografia, ou não consegue ir à unidade de saúde para procurar o exame, mas ela tem família. Então, os filhos, sabe, se envolva nisso, pergunta à sua mãe se ela fez mamografia, se ela fez o preventivo, sabe? A família mesmo se envolver com essa mulher, ter essa preocupação de perguntar para ela, né? Você fez mamografia esse ano? Você fez seu preventivo? Você costuma perguntar isso para sua mãe? Eu tô aprendendo muita coisa aqui. Porque às vezes está ali próximo e você não sabe. Exatamente. Às vezes é uma ajuda mesmo, não consegue ir na unidade de saúde, mas vai um familiar e pede a assistente social para estar marcando esse exame. Minha mãe, ela já faleceu. Um dia, um certo dia, minha mãe me ligou. Ela falou assim, dá um pulo aqui em casa. E ela falou tão sério, eu falei, alguma coisa está acontecendo. Ela foi lá na casa dela. Aí ela falou assim, olha esses exames aí. Ela tava com câncer no útero. Aí, tipo assim, era 5 milímetros, eu vi lá 5 milímetros, alguma coisa assim.
Aí eu falei, não, mãe. E ela chorando, chorando. Eu falei, não, mas 5 milímetros é isso aqui. Não, isso tira, tal. Se fosse uma coisa grande, mas, tipo assim, eu não sabia da gravidade do negócio. Então, tipo assim, mas foi a forma que eu Isso, falei de pra falar ela. pra Na ela. verdade, eu agi com tanta naturalidade. Falei, não, mãe, isso é 5 milímetros, por que 5 milímetros é isso aqui, ó? Aí tira, não, que isso? Ela chorando. Nossa, aquela médica falou tão seca comigo. Ela falou assim que a médica deu o diagnóstico pra ela de uma forma, assim, muito dura. E ela absorveu aquilo ali e ela saiu daquele consultório Arrasada, desmontada, né? arrasada. Mas todas as pessoas, eu acho que vão no É. consultório com essa notícia, sai Aí assim. ela conseguiu desabafar comigo. Eu acho que lá em casa ninguém sabe disso. Ninguém sabe, eu acho só a minha esposa que eu contei pra minha esposa quando eu saí da casa de mamãe. Então, tipo assim, ela sofreu muito. Aí, então, conversamos ali e tal. Foi lá, tirou, tirou tudo. Aí teve que voltar depois fazer revisão. O médico falou: Ó, tiramos tudo, você não tem nada, fizemos raspagem, tá tudo certo, tirou o útero. Então, tipo assim, fez todo o procedimento e voltou curada. Graças a Deus. Depois que Amém. teve Covid, Deus levou. Mas nesse momento ali, que ela recebeu o diagnóstico, ela sentiu, tipo assim, de uma forma muito dura. E eu já também vi, assim, no dia que ela mesmo faleceu, o médico foi muito assim, ela morreu, faleceu, tentei fazer de tudo e não deu certo. Mas de uma forma muito dura. Tem que ser assim mesmo, doutora? Ou vai de cada pessoa? Não, eu acho que isso vai de cada pessoa. Eu imagino que esses médicos que tratam isso de uma forma mais dura, mais fria, mas é porque talvez passa por isso de uma forma mais constante, né? A morte, lida com a morte mais vezes no dia, mais vezes na semana e acabam sendo frios nesse ponto. Mas nós temos muito profissionais. Eu conheço oncologistas que são muito humanos e precisa dessa humanidade. Olha como que você abraçou a dor da sua mãe. Você conseguiu trazer esperança para ela. Não, mãe, que é isso? 5 milímetros, a gente vai tirar, vai resolver isso. Eu imagino que ela se sentiu confortável com a sua palavra. Imagino que ela se sentiu em paz. Então nós precisamos ser essas pessoas Mais que humano, isso né? humanos que dão esperança para outra. Então nós precisamos ter esse olhar de carinho, de humanidade, de escutativa. Nós precisamos ser assim sempre, não só dentro de um consultório Tirar o médico, lado né? médico e ser uma pessoa humana com o próprio, né? A Sim, de pessoa conseguir acolher mesmo a dor acolher. daquela pessoa. E você acha que essa nova geração de médicos que estão vindo aí tem mais empatia pelo próximo? Ah, eu vejo muita gente nova formando com esse olhar diferenciado, assim, sabe? Com esse olhar de amar o próximo, de escutar o próximo, de acolher o próximo. Porque eu acredito que o médico, ele, claro que ele tem que receber, ele não trabalha por dinheiro. Eu Não creio, deve. eu creio que não trabalha por dinheiro, ele trabalha por amor. Independente dele de ser mais duro, igual entregou o diagnóstico, porque cuidar de pessoas não é fácil. Não é mesmo, não. Não é Ser fácil. humano, né? Não É ainda mais, difícil. tipo assim, é, lutar pela vida da pessoa. Eu creio que você já passou nisso, muita gente passando ali quase indo e você em cima. Não, não, vamos lutar pela vida da E pessoa. quando perde, até sente junto ali, né, com a Sente junto, família. vai pra casa triste, leva essa dor pra casa, É, assim, né? Quantas vezes chega em casa triste de levar uma dor, de não conseguir dar um diagnóstico, ou de saber que a paciente está com um câncer mais acaba avançado. Isso vivendo dói na junto. gente, né? A gente acaba vivendo aquele luto com a paciente. E vocês também médicos, passa por psicólogo, algumas coisas assim, porque vocês absorvem muita coisa também dentro do consultório, né? Acho que a gente deveria, Tem uns que sim, né? a Não gente dá. deveria fazer terapia. É, porque você cuida de gente. E quem cuida de você? Eu sei que é Deus. Eu hoje, o meu terapeuta é Jesus. Eu vou para os pés É dele, isso eu aí. choro nos pés dele, eu converso com ele. Mas sim, eu acho que a gente tem sim que fazer terapia, de ter alguém para conversar, alguém para desabafar. E deixa eu fazer uma pergunta, agora você falou de família. E teve caso familiar que já chegou com alguma doença assim que você teve que atender? Olha, graças a Deus, eu quase não tenho problema de doença na minha família. Poucos foram os velórios que eu fui, né, da família, assim. Então, graças a Deus, eu não tive doença com diagnóstico
com diagnóstico de câncer, assim, na minha família, não. Já tiveram vários diagnósticos de câncer, mas eu era muito mais nova, na minha infância. Agora, depois de eu médica, assim, eu não tive diagnóstico tão pontual, assim, na minha família de câncer, não. Acabei É de sua lembrar. reação, né? Acabei de lembrar. Graças Minha mãe a foi Deus. diagnosticada com câncer ano passado. Ó, acabei de lembrar. Mas minha mãe foi curada. Minha mãe e minha avó, as duas. A minha avó teve um linfoma com 82 anos e ela foi curada. Para honra e glória de Jesus, minha avó foi curada. Ela fez 3 sessões de quimioterapia e ela não estava conseguindo fazer mais as quimioterapias. Os linfócitos dela estavam muito baixos e ela repetiu o PET scan e não tinha mais lesão nenhuma. E a médica não sabia explicar o porquê que não tinha mais lesão nenhuma. Então minha avó foi curada. E minha mãe teve um câncer de intestino. Foi um câncer de intestino inicial. Tem mais ou menos um ano. Eu acho que foi em agosto do ano passado, setembro, que minha mãe fez a cirurgia. Ela tirou 15 centímetros do intestino e não veio mais lesão nenhuma. E minha mãe também foi curada, graças a Deus. Eu tive um caso do meu padrasto que ele fez uma quimioterapia. Depois ele desistiu de fazer, ele parou de fazer. Ele tinha dado um câncer na garganta, aí ele começou a fazer, aí ele não comia, não bebia, muita coisa, só bebia água às vezes e comia, não conseguia comer. E ele parou de fazer e logo depois ele começou a se alimentar. Ele falou, não, já estou bem. Eu creio que a quimioterapia ajudou num período, ele não terminou o tratamento dele, mas tipo assim, no período que ele fez, tipo assim, foi muito dolorido. A quimioterapia é muito assim, pesada pro corpo. Depende da quimioterapia, ela dá muito efeito colateral mesmo. É, O né? paciente fica, não consegue comer, fica bem nauseado. Mas é um tratamento que tem que ser feito, né, doutor? Sim, tem que ser feito. Depende do Senão tipo não do tumor, tem que ser feito. Não é todo câncer que vai fazer quimioterapia. Mas depende do tipo histológico do tumor, tem que fazer sim. E tem pessoas com mais idade que tem, tipo assim, eu não sei se ele tem vergonha, alguma coisa. Esse tempo atrás, um colaborador, eu cheguei a assumir uma equipe, um colaborador falou para mim assim, cara, eu não falei pro meu outro carregado, que eu tô com um desafio aí, mas eu vou falar para você, e eu queria que você não falasse para ninguém. Eu não contei pro outro, que o outro não guardaria isso. Ele falou assim, eu tô indo em Vitória fazer um tratamento, cara, eu tô com um câncer e, e eu tô fazendo tratamento. E eu queria que você me ajudasse aí, tipo assim, tem dia que eu não vou poder vir, vou ter que pegar férias, alguma coisa. Aí eu falei assim, ó, para mim te ajudar, eu tenho que falar com 3 pessoas. Primeiro é a médica da nossa empresa, o nosso coordenador e o nosso supervisor, que eu estava emprestado lá. Se você autorizar, eu vou falar por eles, porque aí eu consigo te ajudar. E eu tenho certeza que eles não vão comentar com ninguém o seu problema. A gente está aqui para te apoiar. Aí ele aceitou. Aceitou, eu fui com ele lá na médica lá ainda e tal. E tipo assim, aí nós temos uma colaboradora que passou, foi curada também, entendeu? E ele fez a rádio, né? Ele fez a rádio e tal. E ele, um alto astral e tal. Aí eu tava lá com a doutora. Eu falei, ô doutora. Aí nós brincava muito. Eu falei, qual que é o seu café da manhã? Aí ele falou assim, 4 ovos cozidos, 4 ovos fritos, uns linguiças, eu pego mais umas 2 bananas cozidas, então a gente ficava rindo. Aí eu falei, doutor, ele falou que o café da manhã é assim, a doutora falou assim, eu acho que você tem que tomar remédio de verme. Então, tipo, nós ficou brincando, interagindo ali, e tipo assim, Aí eles e vão ela, pra ele. e ela falou assim, a outra menina falou assim, ó, com esse alto astral que você tem, você vai passar por essa radioterapia e vai sair super bem. Você acredita que ele fez aí, pediu férias, demos férias para ele, a empresa apoiou também muito. Ele fez, voltou bem, tá lá trabalhando, com autoestima lá em cima. Essas pessoas nos ensinam, né? Eu aprendo muito, assim, com essas pessoas. Elas não se abatem com os Exatamente. problemas. Elas pegam os problemas e entendem e abraçam o processo. E ele foi grato, que eu fui com ele lá na médica, eu fui com ele na médica, aí ele falou, rapaz, como eu não sei como é que eu faço, que eu pego o Uber lá em Vitória. Eu falei, não, vamos baixar o aplicativo aí, você vai conseguir e tal. Que ele ia no carro da saúde, ia demorar muito. Ele falou, não, eu pego o Uber até na rodoviária. Eu falei, não, vamos fazer tudo aqui. Aí fizemos tudo lá e foi bênção. E uma pergunta até que as pessoas perguntam, se tem diferença em quimioterapia e radioterapia? Tem diferença? Quimioterapia é uma medicação que vai dar na veia da pessoa ali, né? Vai fazer uma infusão do remédio.
A radioterapia é como se fosse um grande aparelho e vai dar radiação só no local. Então, suponho, eu tenho câncer de mama. Vai vir um aparelho que vai fazer uma radiação só no local da mama ali. E a quimioterapia não, ela é sistêmica, no corpo todo. Isso aí, porque tem muitas pacientes, né? Tem dúvida, porque é mais grave quando é químio, quando é rádio, que eu tô morrendo quando tem que fazer químio. Não, depende do tipo do tumor mesmo. Diagnóstico, né? Depois que veio essa campanha do Outubro Rosa, você acha que foi, tipo assim, foi um divisor de água na vida da mulher? Porque muitas pessoas foram alcançadas e já deu um andamento nos tratamentos. Ajudou bastante. Muitas mulheres foram alcançadas com o Outubro Rosa. Mas ainda assim, nós temos grande índice de morte por câncer de mama. Grandes índices de câncer de mama. Porque ainda as pessoas têm ainda vergonha, igual ele falou, de falar, de diagnosticar, às vezes ignoram muito o caso, né? As pessoas às vezes não fazem mesmo o Não exame. faz, ignora. Acha que é normal. Eu vou fazer uma pergunta aqui até de uma pessoa leiga que não entende. Como que surge? Tem alguma coisa que faz surgir? Ah, é uma alimentação ou não tem? Hereditário. É, Então, lembra dos fatores de risco que eu falei? Pode ser genético, pode ser hereditário, pode ser por conta de um estilo de vida ruim, A né? alimentação, né? A alimentação, exercício físico, tabagismo, etilismo, né? Então, esses fatores em conjunto vão alterar essas células e vai desenvolver ali um câncer de mama. Estresse. Pessoas Estresse, estressada. Hoje o mundo, ele vive no automático, né? As pessoas estão cada vez mais sendo diagnosticadas com ansiedade, com distúrbios. Então, é um fator de risco importante, assim, não só para o câncer de mama, mas para vários cânceres, para várias doenças, hipertensão, diabetes, AVC, enfim. que a pessoa tem que cuidar do corpo também, né? Cuidar da mente, Exatamente. corpo, alma e Nós espírito. somos templos do Espírito Santo, então nós Sim. precisamos cuidar do corpo, nós a gente fala precisamos que isso é entender bobeira, né? isso. Nós precisamos entender isso. E lá atrás a gente tinha, tipo, a gente ouvia, a gente tinha até preconceito às vezes, o cara fala, vou pra academia, tá, vai, trabalha o dia todo pesado, vai puxar peso ainda. Como que aguenta, né? Assim que eles falam. Como que aguenta. E não é nem por estética, é por saúde mesmo. Não por vaidade, porque acham que é vaidade. É, né? não, é para cuidar do corpo mesmo. É, e tem que cuidar mesmo. Nós tava gravando aqui, pessoal, eu comecei a tremer no pico de, como é que é o nome? Hipoglicemia. Hipoglicemia, porque eu sou bariátrico, então a gente tem que se alimentar bem. E a partir da gente, quando se alimenta bem, aí eu fui ali, ainda bem que tinha um pão ali e comi. Bom, velho, Então, tipo tá. assim, tem que se alimentar bem e cuidar bem da saúde. Entendeu? E eu me cuido. Ou depois que eu fiz a bariátrica, eu vou muito mais no médico, mais frequente. Sim, reposição de vitaminas. Ah, eu vou muito no médico. Ah, direto eu tô neles lá. Direto eu tô lá. B12 já tô Todo até, mês. tô até acostumado já. É, Mas aí eu me cuido assim. mais. Eu me cuido muito mais, porque quando eu não tinha, eu não. O homem ele tem esse desafio, né? Tem muita dificuldade, né? Dificuldade. Uma dúvida que ele falou agora. O homem tem câncer da mama? Tem, o homem tem câncer de mama. Olha aí, que pergunta, olha. Você Isso que eu ia tem falar. mama. Então você pode Porque ter às câncer vezes de... ficam nisso só nas mulheres. Mulheres, e os homens Ele já não tá se até palpando a cuidam. mama dele. Porque ele falando agora, eu queria fazer essa pergunta. Mas o homem, às vezes, tem muito... Acho que é só a mulher. E ele Mas é menos ignora. comum, né? É menos comum, mas só para tirar essa dúvida Não, que mas homem tem também... câncer de mama também. Homem tem mama. E é um fator de risco importante para as mulheres que têm um homem na família que já teve câncer de mama, né? Nós precisamos ficar mais alerta com essas mulheres. Mas homem tem mama, sim. Você precisa lembrar se disso conhecer. também. Tá Ele atento aí. falou uma dúvida que eu não sei, aí eu lembrei desse detalhe, que homem também tem câncer. né? Sim. E, por exemplo, já teve, se teve algum caso na família, por exemplo, a avó, alguma coisa assim, filhos, né, tem que ficar atento também, pode ser alguma coisa, igual você falou, Hereditário, né? genética, alguma coisa Sim, assim. tem que ficar atento. Principalmente dependendo da idade que essa mulher teve câncer de mama, né? Quanto mais jovem, maior o risco familiar. Familiar. E aí, Marta? Bom, minhas dúvidas eu já tirei, né? Doutor, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Foi muito gratificante aqui, aprendi muito, porque na realidade nós homens tem esse desafio na realidade, eu tô com 40 e uns quebradinhos,
a gente veio de uma criação que foi aprender a ser mais duro, né? Sim. E não tem que ser assim. A gente tem que amar nossas esposas, amar nossos filhos e também aprender a cuidar. Então, toda vez aqui a gente aprende uma coisa. Outro dia veio uma mulher aqui também que aprendi muita coisa. Então, para mim está sendo até uma terapia. Estou aprendendo muita coisa. Então, quero agradecer por ter aceitado nosso convite. Agradecer a Marta também por ter vindo participar com a gente e me ajudar aqui, porque é um assunto que eu não domino. De letra, né? Letra. Melhor que nós ainda. Eu, principalmente, também queria agradecer a Luciana e a doutora que está aqui, tirando todas as nossas dúvidas, deixando o recado para as mulheres, né? Para não deixar de palpar, se conhecer, como ela mesma falou, o autoconhecimento. Porque as mulheres até mesmo têm vergonha desse detalhe, de se autoconhecer, ficar na frente do espelho tentando conhecer o corpo, não é mesmo? É verdade. E vocês, homens, também tem mama, tá? Descobri hoje que a gente pode ter isso aí, tá? Então, isso vamos aí. se palpar também e fazer o nosso autoexame. Eu quero agradecer também. Esse foi um bate-papo muito leve, muito gostoso. Obrigada, Marta. Obrigada, Luciano. E mulher, cuide-se, procure informação. O câncer de mama não é uma sentença. Gratidão a todos. Você que ficou até o final, compartilhe com os amigos, com a família. É muito importante compartilhar informações e saber que tem pessoas que amam você, você que está passando esse desafio aí. Não é uma sentença, como a doutora falou. Então, cuide-se. E quero agradecer a Deus por esse programa e tudo é para honra e glória do nome do Senhor. Fique com Deus. Sexta-feira tem mais. Tchau, tchau.